Eu fui espelhado muito na música da Jovem Guarda, né? Meu irmão trabalhava numa rádio AM que tocava muita música bacana, não é, daquela época. Eu tive a oportunidade lá nos anos 80 de acompanhar o meu irmão, não é? Numa emissora de rádio. E quando eu cheguei, vi tudo aquilo, meu irmão, simplesmente eu me apaixonei. Foi numa rádio chamada Rádio Progresso de Alagoas, exatamente em 1986. 1986. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de um estúdio de rádio, uma rádio chamada que uma extinta Rádio Progresso AM, eu acho que era 1330, não me lembro muito bem, mas essa foi a minha primeira experiência, minha primeira entrada no emissora. Naquela época tinha o discotecário, naquela época, Sandrão, tinha a catucheira, naquela época não tinha a tecnologia, né? E nós, esse aparato, né? Esse aparato todo tão simples pro TJ, mas tão esquisito pra galera dos anos 70, os anos 60, que olha assim e fala, poxa vida, na minha época, para tocar um vinil, eu tinha que tirar a borracha da radiola, né? Eu tinha que tirar o bolachão, colocar lá e escutar a música desde o início, colocar exatamente no ponto. A gente falava que era o ponto nessa época. Então, na agulha, né? Na agulha, é o ponto, né? Porque quando você tocava uma música no rádio de antigamente, Sandro, era duas hoje CDJ, né? CDJ. CDJ. Hoje nem tem mais, é o computador, né? Hoje, antigamente era o vinil. Você colocava o vinil aqui, um do lado, um do outro e um de reserva atrás. O operador de áudio, quem fazia tudo isso. Não tinha, era disc jockey. Disc jockey. Era o operador de áudio antigão. Então era o cara que eu costumava falar, até numa rádio que eu trabalhei aqui, na Tupi, eu falava que era nas carrapetas eletrônicas daquela época, né? Veio o vinil, aí veio aquela coisa muito louca, depois mudou, foi modernizando. Você lembra do MD? Sim, os MDs. Do mini disc, eu tive um da Gradiente, aliás, da Sony, meu primeiro mini disc que eu comprei. Então isso aqui foi anos 80, depois anos 90, aí foi a tecnologia foi nascendo, né, Sandro? Com os computadores da IBM. Gente, se deixar, o André, ele é um cara histórico, é um baú de informações. Todo mundo fala, André, você é o baú de informações. Mas assim, André, você nasceu e foi criado aonde? Eu nasci em Maceió. Eita! Nasci em Maceió com o nome de José Márcio dos Santos. Eu mostrei para minha esposa, inclusive, o meu registro de batismo, né? Certo. Quer dizer, tem um registro de nascimento, tem um de batismo, que sai da maternidade. Certo. Lá erraram o meu nome. Meu nome é José Márcio. E o Márcio André veio depois, quando foi fazer realmente a minha escritura definitiva. E você não mudou de nome? Não. Nem que é nome social? Não tem. Não tem. Continua sendo André, Márcio. Eu falo assim, chame do que você quiser. Como é que ele gosta de ser chamado? Chama de qualquer coisa. Mas hoje, na atualidade, André Alves. Hoje André Alves, Andrezão, André, velho, Barba. Eu não me importo com isso não, sabe, Sandro? Eu acho que você tem que ser o que você é. Você é uma figura. Você é um cara de post, você é um cara um cara que trabalha com comunicação social. E se você trabalha com isso, você tem que estar, já para começar, tem que estar de bem com as críticas. Certo. Porque nem toda crítica é construtiva, tem as destrutivas, né? Isso tá dando, inclusive, na galera da internet, né? Dos internéticos. Os haters. Os haters. Isso tá dando muito problema para as pessoas. Estão ficando depressivos. O Whindersson Nunes, outros que estão se reformulando novamente. Outros já saíram da internet. Eu comecei a assistir muitos canais de comunicação e vi que do nada os caras saíam de cena, sumiam do mapa, né? E depois voltavam como pessoas normais. Foi o bug da internet, os caras saíram e tem os novos que estão chegando agora. Eu sou o velho que costuma fazer com que os novos sigam o trabalho que eu faço, né? A comunicação digital. Bom,
Bom, comunicação digital. Comunicação. O assunto hoje é isso. É como você ganhar a sua autoridade. É como você ter a sua autoridade digital. Esse é um dos assuntos que nós vamos dialogar aqui juntamente com o André. Então, nascido e criado em Maceió. Veio para São Paulo quando? 94. 94. Eu lembro quando André... 96. 96. Tem uma época muito mágica, dia 12 de junho, foi 11 de junho, que o Osasco Plaza Shopping, houve aquela explosão lá. Você lembra? Lembro. Então, foi exatamente há uma semana antes que eu cheguei em São Paulo num caminhão de batata, lá no CEAGESP. Caminhão de batata. Esse André é sensacional. E aí, André, chegando aqui, você... Como é que foi a sua... Eu queria voltar no outro dia. No outro dia. Cheguei no mês de junho, frio do cacete. Aquele sotaque, né? Fortíssimo e tal. Quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez, eu vim na São Geraldo. Vim no ônibus da São Geraldo. Nossa. E no Tietê. No Tietê, o meu irmão Jota, que também era do rádio, faleceu tem 3 anos que Deus levou o meu irmão. E ele foi uma referência muito grande na minha vida nessa questão de rádio, de comunicação. Ele sempre comunicava de uma forma ou de outra. Quando ele saiu do rádio, ele virou PX. Porque ele era caminhoneiro. Radioamador, né? Radioamador, né? Ele teve essa experiência. Isso aí eu fui criado nesse meio, né? Porque na minha casa, Sandro, se escutava muita música boa. Eu era fã de tema de novela. É por isso que eu tenho uma expertise muito grande para trabalhar em qualquer tipo de rádio. Qualquer tipo, seja ela PAN, seja ela educativa, seja ela rádio adulto contemporâneo, rádio jovem guarda, inclusive. Nós tivemos aqui uma rádio em 2009, chamada Iguatemi, que a gente chegou em quinto lugar no Rádio AM em São Paulo. Uma rádio tocando músicas da Jovem Guarda. Você já veio para uma timeline, então já vamos entrar aqui com o pé na porta aqui. Então, depois de ter chegado aqui, de ter encontrado todas as dificuldades, né, que toda pessoa que vem de fora para São Paulo encontra, você teve a oportunidade, inclusive, eu lembro quando você passou pelos estúdios da Radioativa. Você me deu a oportunidade, os estúdios da Radioativa, a primeira rádio indoor dentro de um shopping. Foi Sandro Tibe que vos fala aqui, que teve a oportunidade. E agora, né, temos aí as web rádios, temos aí as novas tendências. Mas eu lembro do Andrezinho chegando aqui em São Paulo e participando conosco lá na Radioativa. Fazia os domingos. Fazia lá os piores horários, né? Os piores horários. E dali todo um progresso, né? Todo um avanço, e onde você começou depois em algumas emissoras de rádio. Qual foi as oportunidades que você tem? Resumidamente, André, senão você vai contar uma história... Vamos lá. Eu tive uma grande oportunidade aqui com o Dr. Francisco Rossi, tá? Em 2000, há 25 anos. Mandar o meu abraço ao Dr. Francisco Rossi, mandar um abraço à família Rossi, né, que me recebeu também naquela época, de 2000 a 2005, antes eu fiz uma campanha para o Rossi como deputado federal, ele ganhou, né, os últimos votos. Eu fiz um programa de rádio, até comentei com você, das 10 da manhã até as 11h45, para a gente abrir a última zerésima aqui na cidade de Osasco, quando o Rossi foi eleito com mais de 70 mil votos, e aquela loucura toda. O saudoso Antônio Júlio Baltazar, o Tony Marchetti, o Celso Ricardo, que hoje só trabalha em off, só grava comerciais, o Maranhão, do Diário da Região, que fazia as fotos. Então tem uma história muito grande no rádio, Sim. né? O rádio... Mas fala as principais. Nova Difusora... Vamos lá. Difusora, depois eu pulei para Rádio Iguatemi, da Iguatemi Rádio Record, da Rádio Record Tupi FM, virou top depois. Depois eu voltei como coordenador da Tupi FM, na Baixada Santista. Passei os exatos 2 anos e 7 meses como gerente da rádio, como coordenador e diretor da rádio. Agradeço também ao Dr. Paulo de Abreu pela oportunidade, e que hoje eu tenho o Dr. Paulo como uma pessoa muito... Comigo, Sandro, comigo. Eu não guardo mágoas de ninguém. E acho que o Dr. Paulo, ele deu oportunidade a muita gente,
né? Deu oportunidade para muita gente. Eu tive oportunidade lá na Tupi, na Super Rádio Tupi, na Super Rádio, na Iguatemi Prime, quando era antes, era aquela rádio Mitsubishi, a MIT FM, acho que você lembra. Quando saiu a MIT, primeiro locutor fui eu. Primeiro locutor. Eu mudei eu baixei a chave da rádio MIT e subi a rádio Iguatemi Prime. Isso 2009, 2010, por aí. Então, cara, é uma história muito louca. Muito louca. É uma história muito louca no rádio. Aí, cara, não parei mais. Aí Sim. eu fui de lá, Record. Da Record voltei, aí fui para Vida FM, agora Feliz FM, onde eu agradeço muito a Bianca Palharim, o João Ribe Palharim. Aí depois veio meu Deus? Aí veio Rádio do Interior, que eu fazia muito material, gravava muito comercial. Aí foi naquela época que a gente foi para AWS, do Diário da Região, que era voz off. Eu gravava bastante campanha Estúdio Mix, publicitária, né? Lá no estúdio do Vregista Nazar, que é uma pessoa, ele, o Marcelo, né? E todos. E, cara, aí não parou. Aí veio Tupi, depois eu saí da Record, aí voltei para Iguatemi, mas já com o pé na Tupi, aí virou Super Rádio Tupi, que eles tinham uma parceria com a Tupi do Rio de Janeiro. Você entende agora, porque eu tô falando resumidamente, né? Porque se deixar aqui, o programa é o histórico dele aqui, né? É o meu... É o currículo, né? É o currículo. Então foi disso, depois eu, em 2015 e 16 eu fui para a Força Pública, fui trabalhar como funcionário público aqui em São Paulo. Finalizando agora... Aí calma, que tem mais. Tem mais ainda? Eu saí, voltei, eu fui para a Rádio Terra. Na sequência, eu fiz a Transamérica, fiquei 3 anos e 1 mês na Transamérica, saí agora tem 2 a 3 meses, né? E agora você sabe, já está surgindo novas oportunidades, mas o nosso forte hoje a nossa menina, onde brilham os nossos olhos, é no tal do digital, que a galera conhece, que a galera sabe. Eu fiz bastante nome, né? Eu fiz bastante know-how nessa questão do digital. Por quê? Porque eu sempre fui um vendedor. E quando eu pedi exoneração em 2020 para 2021, eu fui com a pasta debaixo do braço, comprei uma casa lá em Maceió, resolvi mudar com toda a família, a gente foi para lá, eu, minha esposa, minha filha e meus 2 cachorros. A gente foi morar em Maceió. Aliás, stop aqui um minutinho, por favor, né? A esposa está assistindo, manda ali um abraço para a Ângela. Te amo, né? Meu amor. E, cara, parceira. Eu fui para Maceió. Quando eu cheguei, eu fui para Maceió contratado pela Rede Record, de lá, a PScom. Grupo Pajuçara de Comunicação. Pajuçara, por menção à praia da Pajuçara, né? Uma praia bastante conhecida lá em Maceió. Eu fui contratado em novembro. Ainda estava de agente de imprensa das polícias. Ainda estava funcionário público. Você não você está, né? Qualquer momento você pode sair fora. Então, o que acontece, Sandro? Eu fui lá com projeto, com show e ofertas, queria mandar o show e ofertas lá na Record, aceitaram, só que a gente estava numa virada de chave da pandemia, né, Sandro? Uma dificuldade muito grande de contratar funcionários, de contratar a galera, enfim. Deu que eu passei lá mais ou menos uns 8 meses, né? Não rolou. Mas nesse meio tempo eu conheci o pessoal do Grupo GB de Comunicação, que é o Geraldo Henrique Bulhões, filho do ex-governador, deputado federal, Geraldo Bulhões, muito famoso lá na Terra dos Marechais, lá em Alagoas, e ele me deu uma oportunidade, já conhecia o meu trabalho aqui em São Paulo, pois às vezes ele vinha para aquele Bourbon Street aqui, que ele é músico, é cara da noite, sempre estava em São Paulo, e viu o meu trabalho e falou assim, cara, eu acho, no linguajar alagoano, ele falou, cara, acho muito massa o seu trabalho, pô, eu queria um cara para fazer um trampo desse aqui na minha rádio em Maceió. Foi quando eu fui, a TV não rolou, nem a TV, nem a Rádio Pajuçara FM, não rolou, por decorrência da pandemia, por decorrência dessas dificuldades, Sandrão. E o que acontece? Nesse meio tempo eu coloquei a pastinha debaixo do braço, consegui a oportunidade e fiquei esse tempo todo na Jovem Pan e na Mix. Jovem Pan era o apresentador âncora do Jornal da Manhã, edição regional, e na Mix eu era o cara do pedágio.
Isso fazendo pedágio com máscara, você imagina. Fazer pedágio com máscara, fazer link com máscara, porque não estava liberado ainda naquela época, né, irmão? Muito louco. André, deixa eu fazer aqui os agradecimentos, né? Agradecer a minha amiga e também esposa do nosso operador ali hoje, o TJ. Aliás, queria agradecer ao TJ, ao Pini, e também agradecer essa oportunidade de estarmos hoje aqui no Pod Esticando, reestreando novamente o ao vivo do Espaço 360. O gravado ele é legal, mas o ao vivo é isso aqui, ó. Nós gostamos disso aqui, do ao vivo, do improviso, né? De história, a essência é gostoso para a gente poder interagir, né? Então nós temos aqui participando com hoje a Eide, esposa do TJ, abraço, né? Obrigado. A Eide, o Júlio Caetano da Alcaz, tem também o Fábio Osório e daqui a pouquinho eu vou fazer... o Fábio Osório da Gazeta. Da Gazeta? Agora da Mix. Ô, Fabião. Fabinho. Obrigado, Fabião. Osório, meu irmãozão, um abraço, beijo no coração, Fábio. Legal. Boa sorte no seu projeto novo da Mix FM. Esse menino, ele passou mais ou menos uns 15, 16 anos na Gazeta, né? Na Gazeta FM. Olha aí. Era o cara dos eventos, dos shows, uma voz maravilhosa, o Fabinho, e das promoções da Rádio Transamérica. Era o cara do trade. Uhum. Era o cara das ruas de São Paulo. Você ouvia todo dia a voz do Fabinho, né? A Eide mandou aqui uma pergunta. Eide, já vou fazer essa pergunta porque se encaixa agora com a apresentação, né, do que nós vamos falar. Mas antes de falar, eu queria mostrar para vocês o André em ação. Só para você ter uma palhinha, né, do que é o trabalho feito com o André. Então, nós temos um vídeo, creio que da Leroy. Você, André, lá na Leroy, fazendo um trabalho com show e ofertas. Vamos assistir? Chegou a hora de você realizar os seus sonhos. Quinzena do seu carro novo. Uma variedade incrível de marcas e modelos. Desse carro para passeio. Utilidades e a linha premium. Condições especiais de parcelas simples. Se você precisa, você encontra aqui. R$2.000. Bacana, hein? Bacana, vai cair muito bem. Quinzena do seu carro novo. Corra até uma loja participante. Chegou a hora de você realizar os seus sonhos. Quinzena do seu carro novo. Uma variedade incrível de marcas e modelos. Desde carro para passeio. Fala pessoal, como é que tá o né? Só que agora surtiu um efeito tremendo. Por quê? Porque o pós-pandemia mostrou o quê? Mostrou live marketing, mostrou isso aqui, ó. Os podcasts surgiram na pandemia. As lives dos cantores, muitos sertanejos, né? Gustavo Lima, o Leonardo, os caras surgiram tudo nessa questão da pandemia, né? Então esse lance da pandemia trouxe muitas lições, né, Sandro? Lição de vida, de como a gente respeitar mais as pessoas. André, mas aquele detalhe assim, ó, o povo não aprendeu, não. Vamos mudar, deixa a pandemia para lá. Vamos falar do nosso programa, porque isso já não dá mais ibope. O que dá ibope agora é contar a nossa história. Bora né? Contar a história do André, a história do show e ofertas, do Espaço 360. Ó, o Fábio mandou aí um tamo junto, são 14 anos, deu uma risadinha, né? A Eide, agora sim, Eide, agora cabe aqui a sua pergunta. A Eide mandou aqui um boa noite para nós, né? Como você se sente vendo outras pessoas que cresceram, que crescem, né? E cresceram na profissão com seus ensinamentos? Eu acho muito bacana, né, Sandro? A gente não aprende pra gente, né, cara? Como nós somos uma escola, nós somos formadores, nós somos comunicadores. O comunicador não é necessariamente... boa pergunta da Eide. O comunicador, necessariamente, ele não é o cara que vem do rádio. Todo mundo que comunica, que tem uma boa retórica, que tem uma boa postura, que se veste, que tem uma postura de palco, de olhar, de visão, que saiu da caixinha, né, cara? Eu falo que é o cara que saiu da caixinha, que vai para as ruas e vende o seu peixe no tete, o vendedor de porta a porta. Ele é um dos maiores comunicadores. E uma referência, vamos até entrar nesse assunto, uma referência é o Silvio Santos. Seu senhor Abravanel, ele foi um cara que foi camelô, um cara que começou, que amava o rádio. Ele tem uma frase que eu sempre sigo, Sandro, que eu falo: se não te derem uma oportunidade, cria a sua própria. Eu criei a minha própria. Quando eu cheguei na Transamérica, a galera não fazia esse trabalho.
Até fazia, você sabe, você acompanhou. É o mais do mesmo, mas né? era totalmente diferente, não tinha essa pegada de vender o produto. Eu vendo o produto do cliente. Eu sou um vendedor de multiplataformas, seja ela no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde, qualquer lugar, no rádio, fora dele, na rua, no pedágio, né? No porta a porta. A gente desenvolve, Sandro, produtos para o cara que tem um Instagram que tá igual o caso do Keds da Vans. Fizemos uma campanha desacreditado. Eu postei uma foto, inclusive teve um imbecil que deu risadinha, falou: tá vendendo sapato. Eu falei: pois é, eu vendi 330 pares de tênis old school da Vans. Eu vendi 330 pares com ADS, Google ADS, e um vídeo de 30 segundos de campanha. É muito louco ou não é, Sandro? É a capacidade criativa, né, André? É muito louco, é o famoso criativo. É criativo, porque louco. Essa galerinha que vem agora, né, eu digo assim, nós somos os velhinhos antenados, bebendo da fonte, né, sabendo trabalhar, porque todo lugar que a gente chega, muitas vezes, né, estava até vendo hoje um local onde nós fizemos um PDV e não tinha vídeo, não tinha nada, não tinha nada de movimentação. E aí o que acontece? Quando a gente chega no espaço, a gente não faz só a locução do ponto de venda, a gente faz o vídeo, pega um produto, coloca na mão, interage com ele, faz a questão da venda. Porque aquele detalhe, quer queira, quer não, é a sementinha que você está lançando ali. Pode não vir no dia, mas assim, daqui a 30 dias, daqui a 2 meses, 3 meses, aquele vídeo vai estar veiculando e a pessoa fala: poxa, eu vou lá prestigiar o espaço. E a gente tem essa coisa de beber da fonte de criatividade. Então, aonde a gente chega, a gente move as águas, né, André? Exatamente. A água está parada, assim, oxigenação. Aí o que a gente faz? Oxigena. A gente dá, muitas vezes nem dá ideia. Liga a câmera. Eu e o André, nós temos uma capacidade de improviso, assim, extrema. Por quê? Nós somos do rádio e da era do rádio, não de você ter pauta. Tudo que nós falamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui hoje, é tudo aqui da nossa cabeça. Mas eu conheço a história do André, o André me conhece também, então a gente fica seguro. E é isso que a gente faz. Quando a gente procura trazer um entrevistado, a gente procura saber pelo menos um pouquinho da história da pessoa, o que ele trabalha, né, o que ele gosta, isso é muito importante. Então, a capacidade de criar, essa capacidade de improvisar, ela vem disso. Né, de saber comunicar. Olha né? só. O que, como, quando, aonde, por quê. É o lead da comunicação. Que legal. Falando de comunicação, a moça, o nome dela é? Eide. É a Eide, né? A Eide é uma personagem do filme infantil, né, que ela foi criada nas montanhas. Aí deve ser, pela idade dela, deve ser homenagem a Eide realmente do filme Eide, né, que foi um desenho animado que começou final dos anos 70, mas foi para televisão nos anos 80. Olha só, eu assisti esse filme agora em 2017. Ele foi em cartaz no Netflix e eu assisti. É uma história muito bacana, história de vivência, história de vitória da Eide, que ela era uma menina do interior, ela não tinha pai, não tinha mãe, era criada com o vovozinho, então era aquela música, era um desenho animado que eu assisti quando eu tinha 11 anos, cara. Faz tempo, André. Reflete coisas boas. Então essa pergunta que a Eide fez, eu vou responder mais ou menos com um áudio de um colega nosso, aqui, de um amigo, o Geleia. Que ela falou, o que é que eu acho das pessoas. Olha, hoje, graças a Deus, eu sou uma referência quando o assunto é comunicação digital, quando o assunto é vídeos digitais. Eu sou convocado para trabalhar, isso é muito rico, isso é muito gratificante. Eu acho que primeiro Deus, na frente de todos, Deus, cara, porque é Ele que abre as portas, é Ele que faz com que eu acorde. Você sabe, eu acordo 4 horas da manhã, verdade. 5 horas da manhã, tô sempre pensando, ontem mesmo eu te mandei produtos, que hora? 11 horas da noite. 11 horas da noite. 11 horas da noite. Falou: Sandro, eu te mandei, dá uma olhada aí. Olha que legal, dá pra gente refinar isso daí e fazer algo legal. Isso é o Show e Ofertas. O Show e Ofertas é isso, é igual o Espaço 360. É boas ideias, né, pondo em prática. Então, essa pergunta dela eu respondo com um áudio aqui do meu amigo Geleia. Eu elogiando o trabalho do Geleia, e é muito legal quando você tem grandes comunicadores. O Geleia é voz padrão lá do grupo Gazeta. O Geleia tem uma história de mais de 35 anos de comunicação, cara.
E o Geleia começou a dar um upgrade no digital assistindo meus vídeos, cara. Assistindo meu trabalho. Vendo, e assim, ele mandou um áudio aqui, eu não vou soltar não, porque eu não acho legal. Mas o que ele falou, isso me deixa muito feliz. O nosso amigo lá, o Pororoca. Pororoca. Outros que falam assim, cara, hoje eu melhorei. Júnior Berilo. Hoje eu melhorei porque eu assisto os seus vídeos, André. Eu assisto suas vendas em PDV. Eu acho que eu melhorei a postura. Você lembra, Sandro, quando eu falava pra você, falou, Sandrão, eu acho que uma calça jeans e uma camisa esporte fino faz a diferença. Faz a diferença. Você chega na Assembleia Legislativa, não que você não chegue de bermuda, só que, cara, se você quer vender, primeiro você tem que vender a sua imagem. É você. Exatamente. Então, quando eu voltei para São Paulo, o que foi que eu mudei? Primeiro eu mudei o cabelo, você lembra? Eu tinha cabelo. Quando eu cheguei no primeiro trabalho que eu fui fazer na Transamérica, um dia antes eu passei a máquina e eu tava com uma barba grande, a minha mulher olhou assim e falou assim, misericórdia, cara. Você não vai sair de casa. Hoje é a minha referência. Hoje é o meu estilo. O careca da comunicação. Hoje é o meu estilo. Isso é muito bacana, cara. Você criou uma marca. Você criou uma marca da camisa de manga grande até aqui para você fazer porque você gesticula. André, e aqui eu peço um time para você, porque nós temos a imagem, você também fazendo agora, recentemente, né, o Liquida. Nós temos as imagens ali, agora vamos ouvir você falando aí no Liquida. Vamos lá. Atenção, Bauru! Tá rolando o Liquida Seminovos! Mais de 50 lojas participando desse super feirão, com mais de 1000 ofertas imperdíveis para você sair de carro novo. É a sua chance de garantir um seminovo com parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor, a primeira parcela em até 120 dias. Liquida Seminovos Bauru, vai até 12 de abril. Aproveita! Atenção, Bauru! Tá rolando o Liquida Seminovos! Você vê, de varejo, 55 vídeos em 2 dias. Foi uma loucura. Foi uma loucura. O Diego Rossi da PFM quase que morria de calor, porque Bauru estava 40 graus nesse dia, tá? O pessoal da produção corria de um lado para outro, eu chegava na loja, gravava, e assim, Sandro, tempo real, a gente não pode, cara, ter esse fala, não, vou parar, não, cara, você tem, hoje é 25 e amanhã 30, então assim, a pegada é essa, é papo reto, vai vender, você vai vender, então essa campanha eu sou persona, inclusive, do C6 Auto, sempre quando rola o trabalho lá, eu que vou apresentar, eu fiz campanha em Bauru, fiz campanha Suzano, fiz campanha em Mogi, fiz campanha em Guarulhos, fiz campanha em Atibaia, fiz campanha em Jundiaí, fiz campanha em Louveira, André, fiz campanha em tudo que é lugar. Para quem está chegando agora e tá aí, de repente, caiu aqui de paraquedas no Espaço 360, pessoal, esse é um espaço onde nós trazemos sempre convidados que tenham a história, né, no Merchan, nós trabalhamos aqui a questão do esporte, da política. Aqui o espaço ele é 360, né, como diz lá, bate-papo com informação. E o André, ele é o CEO hoje, podemos dizer assim, é o cara que é o pioneiro em reinventar o Shop Tour. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos diferente dos iguais, não melhores, mas diferente dos iguais, porque a fonte que a gente bebe é uma fonte inesgotável. E aí o que acontece? Existe um dito popular que as pessoas muitas vezes se enganam em acatar o que esse dito diz. Diz assim, nada se cria, tudo se copia. Nananina, não. Tudo que alguém criou um dia, tudo que alguém inventou um dia, nós podemos recriar, cocriar, ressignificar, melhorar. Então, o que acontece? O André, nessa intenção, depois de ter todo esse insight, toda essa criatividade, entendeu? Lança agora o show e ofertas. André, resumidamente, André, dá só uma palhinha. O que é o conceito, né? E o que isso gera de resultado para quem hoje contrata os serviços do show e ofertas? Bom, vamos lá. O Show e Ofertas é simplesmente um produto digital. O Show e Ofertas, nós vamos até o cliente, levamos o social media, que vai captar as imagens, vai fazer os cortes devidamente, vai fazer a edição do vídeo e vai instagramar.
vai montar o produto como se fosse viral para você vender. Isso vai ter anúncio no Google ADS, como foi o caso do Edu Automóveis, que em 3 dias, em uma gravação, eu gravei na sexta-feira, no domingo ele falou, Andrezão, os 3 carros foram vendidos, velho. Falou, não, mas foi o digital? Ele foi o digital. Eu falei, não, você tá de brincadeira, velho. Foi o digital. Eu coloquei R$200 na campanha. Só que a campanha é diferenciada. A campanha, eu tenho um cara chamado Everton Matias, que tem 15 anos de Grupo Bandeirantes. Foi jornalista há 15 anos. Na pandemia, ele pediu as contas e se inventou. Sandro, esse cara hoje ele atende 4 ou 5 clientes porque ele não tem como atender mais clientes. Mas o trabalho dele é um trabalho exaustivo, é um trabalho gostoso e é um trabalho que dá resultado. E ele é o meu social media, ele trabalha comigo diretamente. Por quê? Primeiro, a gente tem que conhecer um outro, igual eu te conheço. Eu vou trabalhar com você. Eu bato no peito e vai trabalhar eu, Sandro. Por quê? Eu conheço o Sandro conhece os meus insights, o Sandro conhece o meu olhar, eu conheço o olhar do Sandro e o Everton Matias é a mesma coisa. Isso acontecia muito na Transamérica. Isso acontecia muito com o Adriano, que trabalhava comigo, que era o meu chefe, era o meu coordenador na Transamérica e ele comigo. Ele trabalhava necessariamente comigo. A gente ia para 90% das ações da rádio, eu ia com o Adriano. Por quê? Porque ele conhecia e nós éramos o produto do cliente. Qual que eram os clientes, Sandro? Qual que eram os clientes, cara? Era Jeep, era Volkswagen, era Chevrolet, era Yamaha, era Wonder, era Viapol, era Crona, entendeu? Eram as maiores marcas do Brasil. Eu representei as maiores marcas. Inclusive em janeiro deste ano aí, eu estive em Santa Catarina, estive no Paraná e Santa Catarina, fazendo a campanha da Tirol. Eu fui o escolhido, cara, entre tantos caras bons, velho. Caras que cobram caro, caras que têm uma história, sabe, Sandrão? Mas eu fui escolhido pela diretora de marketing, cara, para apresentar esses produtos, para fazer a entrega de 5 carros. Eu cheguei a acompanhar. 5 carros e uma casa no valor de R$300 mil em barra de ouro. Por quê? Pelo trabalho, cara, que eu realizo, pela entrega. O comunicador, ele tem que ter essa entrega, Sandro. É início, meio e fim. Na gravação do trade, a gente fala que é cabeça e rabo, né? Que é aquela gravação que você não erra. A gravação de 40 segundos direto. Que eu tenho a experiência com isso. É por isso que eu não tenho dificuldade, cara. Porque eu vim do rádio, Sandro. Qualquer produto, feira, né, André? Qualquer produto. Eu vim da feira, cara. Eu vim da Feira Livre. Meu pai trabalhava no Estado, era funcionário público e tinha bancas no mercado da produção da vida, no Ceasa da vida. E quem que era? Eu não era o filho do meu pai. Eu era o funcionário do meu pai, Sandro. E ele falava, eu vou te ensinar. Olha aí que eu vou falar para você que está em casa, hein? Eu vou te ensinar. Eu não vou te dar estudo, eu não vou te dar carro, mas eu vou te ensinar a vender. Isso hoje eu agradeço muito meu pai. É o meu ganha-pão, cara. É o show e ofertas. É o meu ganha-pão. Meu ganha-pão digital, minha menina dos olhos. Eu gosto muito disso, cara. Eu acho muito bacana. A Eide já falou assim, é isso mesmo, né? A Eide do como que é? Do Pedrinho, não quer? Eide, o que está escrito aí, pessoal? Para quem está no chat aí, vê se consegue ver, André. Ela colocou, é isso mesmo, aí acertou, deu as risadinhas e disse que você tem razão na questão da história lá que você falou do nome Eide, né? Bom, André, aproveitando aqui esse momento, nós temos também, você falou de campanhas. Recentemente, você foi chamado também para uma campanha. Dessa vez, nós vamos ouvir a campanha que você fez para o C6 Bank. Boa. Que você faz um trabalho também para a questão de persona também para a área automobilística. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Chegou a hora de você realizar o seu sonho. Quinzena do seu carro novo. Uma variedade incrível de marcas e modelos. Desde carros para passeios, SUVs, utilitários e a linha Premium. Condições especiais e parcelas que cabem no seu bolso. Tudo o que você precisa, você encontra aqui. Mas corre, que é só até dia 30 de abril em Itaquá, Poá, Arujá e Ferraz. Quinzena do seu carro novo.
Corra até uma loja participante e aproveite. Chegou a hora de você. Obrigado à equipe do Diego, a galera competente. O Diego faz só carro, né? Faz só ações em carro, faz BYD, faz os carros hídricos, carros de combustão. Ele é um cara muito experiente. Fizemos em 2024 o Dia da Mobilidade Elétrica de São Paulo. Eu acho que é agora, inclusive. Se der, vamos lá, Sandra, agora com o show e oferta. Para fazer com show e oferta. Gravar conteúdo pra galera. Exatamente. Gravar conteúdo, porque lá não tinha uma única emissora. Puxar a orelha das emissoras. A única rádio que estava lá era a Transamérica, não tinha uma rádio. No Dia da Mobilidade Elétrica de São Paulo. Eu não tenho a data correta, mas dá uma pesquisada, você que está aí nas redes sociais assistindo a gente, para dar uma conferida. Ela foi lá no Pacaembu, de frente ao estádio. Cara, muito louco, muito legal, Sandro. Tanto o carro, todas as marcas, cara, bicicleta elétrica, moto elétrica, Porsche elétrico. Aquele carro de Fórmula Porsche que segue, como é que chama? O que fica na frente, eu nunca lembro o nome. Tem grilo elétrico também, né? Tudo, cara, tem tudo. Olha, tem um grilo elétrico aqui na... Onde está esse grilo aqui, né? Pô. Será? É no seu computador. Será que está aqui esse grilo? Eita, nós. É no seu computador. Então, cara, é isso, cara. E o Diego estava lá. O Diegão estava lá e a gente já fechou esse trabalho. E hoje a gente trabalha, cara. Faz o C6 Bank, o que tiver. Fizemos um podcast, vou até falar para o pessoal da produtora aqui, ó, tem muitas empresas automobilísticas aqui na cidade de Osasco que não tem um podcast móvel, que não tem um podcast. Isso é um puta produto para os caras, Sandrão. Eu já ia fazer o seguinte, André, olhando para aquela câmera ali agora, você que está conhecendo hoje a história do Pod Esticando aqui, nós temos eu até conversei com o Pini e com o TJ, nós fazemos aqui um collab. E nós vamos eu creio que numa próxima edição, contar a história. Então, cada podcast vai contar um pouquinho do outro podcast. E a história do TJ e do Pini é uma história maravilhosa, porque assim, os caras tiveram muitas dificuldades para chegar no que você está vendo aqui hoje. Estrutura maravilhosa. E o que acontece? Diferente do que está aí no mercado. Então, aproveitando o seu improviso, né, para quem está nos assistindo aí, faz um merchan assim, para quem quer, de repente, ter um podcast. Como é que seria o André anunciando o Pod Esticando? Olha, você que está em casa, não tem o que fazer, está querendo vender o seu produto, marca, serviço, tem uma loja de estética automotiva, você tem uma loja de automóveis, tem um supermercado, tem um sacolão, quer fazer isso, sair do analógico para o digital? Fala com a galera aqui, ó, do estúdio Pod Esticando e fica à vontade. Sabe por quê? Aqui tem negócio, aqui dá negócio e aqui você vai fechar não só o negócio, mas uma excelente parceria para toda a eternidade. Fica a dica, hein? @estúdio Pod Esticando. Pod Esticando, aqui na cidade do Cachorro Quente, em Osasco. Olha aí, ó, que legal. Para você que tem aí a sua marca, o seu produto, agora vem o Sandro Tibo também, né? Para você que tem a sua marca, o seu produto, nós temos aqui um projeto com o TJ também. Aliás, o TJ, ele pretende também fazer isso que nós estamos fazendo aqui também na sua empresa. Pô, você só faz no estúdio aí do Pod Esticando? Não. Se você apresentar o seu projeto, nós temos toda uma infraestrutura tecnológica, né? E também midiática para chegar até a sua empresa, fazer o seu institucional, fazer aí a sua chamada, né? Fazer também aí a sua administração, a gestão também do seu canal no YouTube, do seu Instagram, do seu Facebook. É só você entrar em contato com a gente aí, 953-624739. Nós vamos transferir você para essa galera e, quem sabe, André e Sandro Tibi aí no seu negócio fazendo merchan. Já estamos lançando personas do estúdio Pod Esticando, porque aqui a parceria que dá certo. Então, @Pod Esticando, você pode buscar aí no Google, você pode também acessar, nós teremos aqui durante o decorrer da programação também. Aliás, pedi aí pro TJ, né? Se ele quiser colocar aqui também, ali no nosso espaço, enquanto a gente vai falando, ele prepara ali também, colocar ali o layerzinho ali do Pod Esticando também, que quando os programas acontecem, nós fazemos esse plano de fundo, como você está vendo aqui do Espaço 360. Bacana, enquanto ele
ele prepara ali para o pessoal ver lá, ó, o estúdio Pode Esticando, estúdio de gravação. Boa, tá vendo? Ó? Você pode ter o seu projeto realizado aqui com a galera. Super atenciosa. Olha, super indico para você que quer tirar o seu projeto do papel, é aqui no estúdio Pode Esticando, estúdio de gravação. E além de ser gravado, você pode fazer também o ao vivo, como nós estamos fazendo hoje, né, André? Você tem uma galerinha aí para agradecer aí? Curtindo, ó, o Cláudio Gouveia, da extinta Transamérica de BH, é o cara da Rádio Feira. Se reinventou também. Se reinventou. É um cara que acorda às 5 horas da manhã, tem uma vontade de crescer tremenda. É um cara que, infelizmente, a pandemia, né? Eu falo sempre isso, a pandemia deixou muito cara da comunicação sem nada, exatamente sem nada. Não tinha fomento, não tinha nada. E eles recomeçaram. O Claudinho recomeçou. Hoje é o campeão do Espírito Santo e da Bahia. Ele é o cara da Rádio Feira. Ele montou rádio. PDVs em feiras, cara, e tá ganhando muita grana, tá se reinventando e falou, Andrezão, valeu. O Geleia tá lá em Maceió na Mix FM, tá com a gente também. O Raiz tá no ar na Mix, falou assim, ó, quando dou uma olhadinha para curtir. O Fabinho, acabei de falar do Fabinho, a turma lá de Ribeirão Preto, o meu amigo doutor Zé Abrão, que é da Mix FM, que brevemente vai sair o PDV deles também. Eu tô montando ontem, inclusive, domingo, hein, Sandrão? Domingo eu tava montando o projeto dos microfones, das canoplas da nova Mix, o layout dos infláveis, aquela coisa do PDV. Eu brilho os olhos, por quê? Porque eles são de comunicação, mas eles não tiveram galera que atua realmente no ponto de venda. É muito legal, doutor Zé Abrão, Sérgio Abrão, Nando Moraes, que agora vai dirigir o Grupo Mais FM, lá de Curitiba, a Mais FM de Curitiba, que é a rádio mais moderna de Curitiba. É o Nandão, né? O Nandão é diretor da Band FM, coordena a Mix lá junto com o Sérgio Abrão e também a antiga rádio, vou me recordar depois, eu faço o nome, são 3 emissoras que o Nando e o Zé Abrão cuidam lá na região de Itapetininga, Capão Bonito e mais de 800 cidades. Meu amigo, é muita coisa, hein? André, como é que é assim, essa coisa de você estar antenado? Agora, uma questão pessoal. Nós que somos conectados, né, com a informação, eu sofro muito com isso. Muitas vezes você vai nos bastidores, eu vi que você conversava com o Pini, né, sobre diversos assuntos, né? Como é para você que tem esse excesso de informação, de fontes, quando você vai conversar com um axiologista, aquele cara que, eu acho que, eu ouvi dizer que, como é pro André, né, lidar com esse tipo de pessoas? Porque hoje a gente vive uma enxurrada de informações. Hoje mesmo eu assisti uma informação que foi de 2024 sobre o uso da tecnologia divulgando a morte do Luciano Huck, cara. Poxa... Não dá, né, velho? Não dá. Então, o que acontece assim, se você não souber, não tiver filtro... Aí eu fiz hoje uma experiência, viu, Pini? Eu fui lá na inteligência artificial e fiz a pergunta, porque a inteligência artificial você tem que saber fazer perguntas. Aí eu falei assim, é verídico essa informação? Eu fiz a pergunta para o Copilot, né? Aí ele disse assim... informação falsa. Então, assim, da mesma forma que a inteligência artificial, ela cria da cabeça do ser humano as coisas, ela também tem a informação correta. Então, hoje, a inteligência artificial está sendo abastecida com um banco de dados que também é para o bem. Entendeu? Só que existem pessoas que usam para o mal, né? Os haters, né? Sim. Claro, e soltar uma notícia dessa, pelo amor de Deus, né? Eu respondo para você, Sandrão, com aquele vídeo que eu te mandei da Tina Roma. Ela estava nos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos, ela teve uma participação no programa Pânico, do Emílio Surita, na Jovem Pan, e perguntaram os achistas, que sempre tem, gente, mas igual a mesma coisa, vai para o cara do rádio também, que fala assim, a inteligência artificial está acabando com o rádio. Não, mas se você não se reinventar, assim como o Show e Oferta se reinventou, o Sandro Tibe se reinventou, o Roberto Reis se reinventou, o Gelé se reinventou, o Claudinho Caju se reinventaram, se você não for nessa vibe, meu amigo, você tá na roça.
Você está na roça. Porque hoje, Sandro, você tem que consumir conteúdo. É consumir conteúdo, é ler, cara. É ler. E o que você sabe já é imaginável. Você saber que o negócio é fake, que é conversa fiada. Porque não existe milagre. E a tecnologia, cara, ela não vai... Ela pode ver se você tem, de repente, uma doença, um problema de saúde. Agora vai prever a sua morte. Pô, aí também é doideira, né? Se bem que assim, né? Doideira, né? Eu acredito como você, André, como uma pessoa cristã, assim, eu creio que tudo que foi escrito, né, há 2000 anos atrás, sim. Né, por aquele que criou toda a nossa inteligência, o nosso ser, né, independente de qual seja a sua religião, né, com todo o respeito dizer por isso, mas assim... minha vozinha já dizia que haveria tempos na face da terra em que o amor esfriaria, tempos difíceis, né? E é o que nós estamos vivenciando hoje. O homem está querendo ser mais que a força maior, mais que Deus, mais que Alá, mais que tudo. E, na verdade, o que nós temos é o seguinte, todo mundo tem o seu tempo de existência. Nascemos, né? Crescemos, reproduzimos e morremos. Então, o que acontece? Do pó ao pó, né? Do pó ao pó. Entendeu? Vazio a gente veio, vazio a gente vai voltar, né? Aliás, tem uma brincadeira que eu fazia, brincando muitas vezes dentro do espaço do PDV. Eu hoje presto serviço para um grande atacadista e lá, muitas vezes, a brincadeira diz assim, né? O que é? Que o rico necessita, o pobre esbanja e todos nós, quando morremos, levamos para o túmulo. Para você que está aí, vai. Vou deixar um pouquinho aqui, enquanto eu bato papo com o André. O que é? Que o rico necessita, o pobre esbanja e todos nós, quando morremos, levamos para o túmulo. Enquanto você vai pensando aí, nós vamos debatendo aqui com o André mais um pouquinho. Então, André, trazendo aqui o conceito, a existência do show e ofertas, que agora se reinventou, é podcast, é rádio, é TV, é tudo junto e misturado. Para quem está nos assistindo aí hoje, como é que essa coisa se organiza? Se organiza, Sandro, no dinamismo, no saber fazer, no básico. É o pão com ovo que funciona. Não adianta inventar muito casa de pagu, cara, e não adianta você... ninguém faz milagre, né? Do pedágio ao PDV, ao vídeo corporativo, ao live marketing, tudo isso tem que ter um sentido, cara. Tem que ter uma pré-produção, tá? Só que assim, cara, por incrível que pareça, eu não tenho pré-produção. Porque tá tudo aqui, cara. Tá tudo aqui. Quando eu chego para fazer uma gravação, eu já estudo aquilo que você falou. Eu estudo o produto. Então eu sei que, por exemplo, o motor do Jeep, o padrão é o T270, é o turbo, é o motor 1.0 turbo T270. O Jeep Compass, ele é o motor Hurricane. Hurricane, quem não sabe, foi uma tormenta que aconteceu. Teve uma banda chamada Hurricane Smith. Eu pesquisei, o que significa o nome dessa música? Né? É tudo isso. Então, o motor Hurricane é o único motor da Jeep que tem 5 anos de garantia. Então, eu estudo 3... Você lembra que eu te falei, Sandro? Sim. Pega 3 teaser do produto. Vai pegar uma cerâmica. Cara, ela limpa rápido, né? Ela não solta e não quebra facilmente. São 3 itens que você pode fazer para vender o produto. Você vai vender uma moto? Cara, olha a novidade. O que é tecnologia numa moto? Cara, é o painel que é de LED, é injeção eletrônica, né? Às vezes é elétrica. A capacidade de consumo, combustível, torque, né? Torque. Aí, tecnologia. Vamos lá, vamos falar do farol em LED. O farol em LED, que inclusive, o Sandro, é um absurdo, cara. É um absurdo. Os caras estão furtando e roubando as motos para arrancar o farol de LED. Sabe por quê? Porque o farol de LED de uma moto é de 5 a 6 mil reais. É um absurdo. A moto custa 15 e o farol de LED custa 5 mil reais, cara. Por quê? Porque é tecnologia. Isso você está falando das grandes motos, grandes cilindradas, né? Yamaha básica. Yamaha básica. Faz uma pesquisadinha para você ver. É um absurdo, cara. Mas é pura tecnologia, cara, é especial. Então, assim, a gente tem que se apegar a isso. Ela tem freio a disco na traseira e na dianteira, que é uma novidade.
Não é uma coisa tão antiga, porque antigamente só tinha freio a disco na traseira e olhe lá. Agora as motos vêm com ABS, algumas motos têm ABS. Então você olha 3 itens do carro, você vai vender uma casa. Por exemplo, o que é que você olha na casa que vai fazer, que você vai utilizar bastante? O que é que você gosta de dentro da sua casa? Ah, eu creio que a sala e o quarto. Sim, tem gente que gosta do banheiro. Fala assim, não, qual que é o seu lugar favorito da casa? Eu já perguntei, o cara falou, cara, é o banheiro, velho. Porque o banheiro eu deixo ele bonitão, porque quando eu vou lá eu fico lendo meu jornal. Cara, cada um, a gente tem que respeitar. Então o que é que você vai vender numa casa para um cara desse? Falar, olha só, gente, o espaço do banheiro é o maior. O banheiro tem 50 metros quadrados. Pô, o cara vai ficar feliz, cara. Mas eu vou falar, a casa, olha, a casa ela tem calha alta. A casa ela tem aquele aquecimento solar. A casa tem isso, já vem no kit, a casa vai vir com cerâmica. Então você tem que aguçar o olhar das pessoas. Hoje, com a tecnologia também, a grande maioria das casas se comunicam também já com a Alexia, né? Dando comando, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Então tem isso e muito mais. Aí você vai vender uma tinta. Cara, você vai ver, tem que ver a tecnologia, tem que ver de onde que vem a matéria-prima e principalmente se é um produto brasileiro, que é importante, que hoje o Brasil está muito forte no segmento de tinta automotiva, tinta para casa. Hoje tem Coral, Sherwin-Williams, né? Várias outras marcas tops, inclusive. André, para quem está nos assistindo aí agora e pensa, como nós um dia, fala, puxa, tá aí uma oportunidade para se ganhar a autoridade. Quando eu falo autoridade, não é ser a autoridade mais, mas ganhar notoriedade e expressão dentro da comunicação. Eu costumo dizer, André, que os grandes projetos, os grandes sonhos e ideias que jamais se tornarão realidade morreram com os seus idealizadores. Justifico. A forma de pensar e a forma de agir, ela tem uma impressão digital. Então, eu posso chegar aqui e contar o espaço 360 para o André, dizer, olha, eu imagino assim cozido, assado e frito. Só que o jeito dele apresentar é dele, é único, é dele. Eu costumo dizer que é intangível. Ele pode ser tangível, quer dizer, ele pode ser idealizado e colocado em prática por qualquer um. Sim. Então, ser tangível. Agora, intangível é a forma de se fazer. Entendeu? Como eu apresento, como eu falo, é uma identidade, é uma autoridade que o Sandro Tibi criou para se expressar. Agora é o seguinte, para quem está querendo conhecer também esse mundo do PDV, né? do digital, qual é a orientação que o André dá básica para que essa pessoa comece esse trabalho, inicie essa carreira? Bom, é comunicador, primeiro. Tem que comunicar, porque você sabe que 60% do nosso trabalho, cara, é improviso. Sandrão, se você não improvisar, o Fabinho sabe disso. Fábio Osório é o grande cara que apresentava os grandes eventos da Gazeta, apresentava grandes cantores sertanejos. Então, assim, aquilo ali, ele segue como um mestre de cerimônia, mas ele tem um script, né? Mas assim... mas 90% ou 80% é improviso, cara. É improviso, porque você tem que aguçar a galera pro cliente ficar bacana. Entendeu? O cliente é a galera vai gostar. O cantor, quando ele entra... Eu vi um vídeo do eterno James Brown, que, cara, eu sempre vejo isso, cara, como uma puta moral que poucos caras dão ao comunicador, ao cara que abre uma festa de rodeio, fora o saudoso Asa Branca, né? Os outros e os outros. Mas o James Brown, quando o cerimonial abria o show dele, que era com aquelas back vocals, aquelas dançarinas de soul music, ele começava, aí o cara começava, senhoras e senhores, tal, James Brown,
Brown, James Brown. E começava aquela parte dos metais. E o cara batendo forte. James. E ele já entrava lá, dançando. Aí ele pegava o microfone do cara e agradecia ao comunicador. Seja comunicador, seja gentil com o comunicador. O comunicador, ele é o coração da empresa, ele está vendendo, ele vai levar a informação positiva daquilo que você quer fazer. Seja no ponto de venda, no PDV, que muita gente nem sabe, né, Sandro? Seja no ponto de venda direta, seja no pedágio, seja no link, ou seja no estúdio de uma rádio. Seja você mesmo, só que você tem que ser criativo. Outra dica, cara, que eu sempre falo para todo mundo, você sabe disso, Sandro, postura, sem ideia furada, que você tá ali para trabalhar, irmão. Você tá ali para ganhar o pão. Mamãe falava que onde se come a carne, não se rói os ossos. É isso? É o contrário? Eu também. É o contrário. Mais ou menos. Né? Mais ou menos isso. Então, assim, respeita o seu ambiente de trabalho, respeita os seus colegas, que poucos ali, ninguém é seu amigo ali são colegas. Ali todo mundo quer ter o seu retorno, seja o retorno financeiro, né? Seja o seu retorno de lobby, seja o seu retorno de PDV e seja o ganha-pão. Ali é o ganha-pão. Ali é o meu ganha-pão. Então eu não tenho problema, nunca tive problema com ninguém. E os que eu tive problema eu resolvi na hora. Porque eu estava certo. Me desculpe, mas eu estava certo. Por quê? Eu sempre fui coerente, cara. Eu sempre respeitei. Eu sempre respeito postura, comunicar, ler, consumir, cara. Consumir informação, seja informação boba, o gibi da Turma da Mônica, que é bacana, né? A revista Time, a revista Veja, a revista tal. Siga, não fica vendo só aquela informação daquele meio, seja ele meio de marketing, de mídia, que o marketing é venda. Aliás, nós temos que entender, né, não só a questão venda, né? Muitas vezes, né, eu agora tenho buscado muito assunto econômico, né, com esse boom agora do imposto que é regulatório, sendo usado como arrecadação. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que é o IOF. Sim. Né? Então, que é um imposto cobrado por operações, por transações financeiras. E quem vai pegar não é só o rico, não, gente. Vai pegar o pobre, todo mundo. Então, é importante você buscar informação, porque a coisa ela é contada a meia culpa, tá? Então, atente-se aí e procure saber um pouquinho sobre economia, porque, assim, por mais que você não goste de política, nós teremos sempre 513 deputados, agora 527, subindo, né? 81 senadores, né? E o presidente da República é um vice-presidente. Goste de você ou não, daqui a pouco nós teremos eleições federais, né? Estaduais e, em breve, municipais. Então, assim, é muito importante que você se atente, porque são esses que ditam muitas vezes o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Então, goste você ou não de política ou de políticos. Eu não gosto de políticos, mas eu gosto da política, porque ela é necessária para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Então, saber o que está acontecendo lá na Ucrânia, o porquê da guerra, saber o que está acontecendo em Israel é muito importante. E nós, como um país pacificador, né, devemos observar. É o país observatório. Enfim, agradecer aqui ao Fábio Osório. Ele falou assim, olha, eu amo o improviso, não gosto de roteiro, kkk. Só tenho como mestre de cerimônias, e mesmo assim, com um esboço, né? Então, ele tem sempre um scriptzinho para seguir ali a orientação, mas ele gosta de trabalhar o improviso. Eu também, Fábio. Sempre ter, assim, um roteirinho só para, né, saber o que... O quando, o como e o porquê. Eu também sou dessa forma, eu creio que o André também. André, eu creio que nós temos quanto tempo ainda, TJ? Pode ir? Pode seguir em frente, avisa a gente aí se a gente estiver passando do tempo, tá? 10 minutos?
Então nós temos mais 10 minutos, André, para dar seguinte, é muito assunto. Fazer um convite especial ao Fabinho Osório, se você quiser participar do Espaço 360, Ô, Fabio, um pouco da experiência dele. Vem. O próximo convidado também, Roberto Reis. Roberto Reis, inclusive, se não me engano, semana passada, recebeu uma homenagem na TV Cultura, aqui de São Paulo, Fundação Padre Anchieta, falando sobre comunicadores negros. Achei muito bacana. Eu vi uns inserts dos entrevistados lá. São pessoas que... E o Reis é outro velho, no experiente velho. Cara, um cara muito bom no rádio. Eu lembro do Reis desde a época da 89. Né? Eu tive o prazer de ter a coordenação da Rádio Transamérica por pouquinho tempo, mas foi o Reis que foi coordenador lá na Transamérica, mudou totalmente, eu falo sempre isso, foi o cara que fez a rádio realmente, a Transamérica Nostalgia, que tocava Red Hot Chili Peppers, que tocava Skid Row, que tocava músicas gostosas, né? E o Reis, ele traz isso na essência, porque ele foi uma cria da 89, né? Sim. É um cara abençoado, um cara do bem, um cara batalhador pra caramba, um cara assim como eu, você, outro, o Fabinho Osório foi injustiçado, mas isso acontece. Faz parte. Isso acontece, faz parte, vida que segue. Vida que segue. E vamos, né, irmão? Outra coisa que eu queria dizer também, para você que está aí nos ouvindo e também assistindo, sigam-nos nas plataformas digitais, sigam-nos lá. Nós temos o Espaço 360, eu creio que se o TJ puder colocar aqui o nosso GC, né? Nós temos ali, olha lá, nós temos o YouTube, o Facebook, o Instagram. Tem também ali, se você apontar o QR Code aí, nós temos o Espaço 360 Ponto Oficial. E eu queria pedir para que você nos ajudasse a chegar aqui aos nossos primeiros 500 inscritos. Né? Nós estamos começando também o nosso trabalho. Então, siga, comente, compartilha. Para nós é muito importante. Hoje nós estamos aqui através dos estúdios do Pod Esticando. Queria mais uma vez agradecer ao TJ, ao Pini, por essa oportunidade, essa parceria maravilhosa. Então, olha aí, ó, tá aí, ó, o Espaço 360, né? Sandro Tibe, ali, ó, @Espaço 360 Ponto Oficial. Então, eu peço para que você siga lá o nosso canal, curta também lá o Facebook, o Instagram. Para nós é muito importante a sua participação. Então, agradecer aqui a Eide, o Fábio, né? O pessoal que está aqui ao vivo, na nossa live. Eu creio que essa live ela vai ficar também no nosso canal. Eu creio que se você estiver assistindo depois, eu não sei o dia, nem a hora, nem o momento, que você possa também compartilhar. E os próximos convidados, as próximas convidadas, eu já vou revelar, são as irmãs VK. Elas vão estar junto com a gente aqui contando um pouquinho da história de vida delas. Nós temos aqui a oportunidade de trazer também as mulheres. Sim. Nós vamos dar voz e vez para as mulheres também, André. Sim. E as irmãs VK serão as nossas próximas entrevistadas no dia 14/7. Eu vou depois postar lá na nossa página também os nossos próximos convidados. André, creio que nós caminhamos aqui para as considerações finais. Então, para a gente finalizar, para resumir, quem quiser contratar o Show e Ofertas, quem quiser saber mais do Show e Ofertas, quem quiser fazer o contato, qual que é aí a nossa base de informação? Cara, vai direto pro meu Insta, né? O Insta é André.alves. Puta merda. André.alves.sp. Você vai lá, tá o Insta, eu tô transformando no Show e Ofertas, porque, Sandro, eu tô recuperando... A transição. Eu tô recuperando mais de 1.500 arquivos, cara. Desde 2010, quando o Show e Ofertas era comigo, o Silvio Brauná, que era da Gazeta, da Band, que está morando lá nos Estados Unidos. O menino deve conhecer, o nosso querido da Gazeta deve conhecer, o Fabinho. O Silvio Brauná fazia o Gazeta Autos, fazia Band Autos, e o Silvio trabalhou comigo. Eu tenho alguns arquivos que inclusive está com o Júnior Berilo. Ele está transformando no digital, que era a câmera analógica ainda, aquela... PTzão, né? Grande, enorme. Hoje a tecnologia está aqui, ó, câmeras robóticas, né? Exatamente. Muito rápido. Eu estou transformando tudo isso para depois. Já é uma página, a página andré.alves.sp já é uma página. A galera que quer contratar e quer saber um pouquinho, quer saber de repente uma mentoria. Eu tenho uma mentoria para Mix FM lá de Capão Bonito. Dei uma mentoria também
né? Lá para o litoral, onde brevemente vai surgir uma novidade bacana lá, com o meu amigo Lobinho. Um abraço para você, Daniel Lobinho. Para o Jaime Cordeiro, né? Que foi diretor por 23 anos da Rádio Cultura lá de Santos e é meu parceiro, meu irmão, amo muito, um cara muito de Deus, muito do bem. E a gente tem que estar, Sandro, cercado de pessoas assim, pessoas boas, né? Então, se você quer trocar uma ideia, contratar para fazer um evento, né, na sua plataforma, pois nós somos vendedores de plataforma, nada mais que isso, nós somos vendedores da sua marca, do seu serviço, da sua empresa, seja no cerimonial, né? Inclusive mandar um abraço grande pro Fabiano da grande loja maçônica do estado de São Paulo, da Glesp, também mandou uma mensagem hoje, falou, vou curtir, hein? Vou curtir. Um abraço para você, meu irmão, tá? Um abraço para todos os amigos e amigas. É só chamar a gente no andré.alves.sp ou então 0 operadora 1199-430-9736. Aí a gente fica ligado, troca uma ideia e de repente troca umas figurinhas. Ó, lembrando, o Sandro tá comigo no projeto Show e Ofertas. Tá? Ele é o meu menino de ouro. Não tão menino, né? Mas ele é meu menino de ouro. Um jovem senhor. Ele tá comigo também, porque a gente tem o mesmo... afinidade. Inclusive, o programa de hoje foi totalmente rádio, cara. Você viu que a locução sua mudou. Por quê? Porque você pegou um cara que ultrapassa você. Então você tem essa... É o rádio, cara. O rádio é isso. O rádio é o ping-pong. É o que você faz aqui. É o ping-pong. Então o rádio é isso. O rádio é comunicação. O rádio é amor. O rádio é paixão. Quem gosta de rádio não larga. Né? E rádio é isso. Rádio é comunicar. Comunicar, você comunica na sua casa, comunica no seu carro, comunica na sua empresa, comunica com seus amigos e traz e leva coisas boas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Duas. E também não posso esquecer de um cara, antes da pergunta. Nós fizemos uma brincadeira lá atrás, né? Há alguns minutos, né? E eu fiz ali o que é o que é. O que é o que é? Que o rico necessita, o pobre esbanja e todos nós, quando morremos, levamos para o túmulo. Você sabe o que é, TJ? Sim ou não? Não? Você sabe o que é? Nada, pessoal. Vazio você veio, vazio você vai embora. E caixão não tem gaveta. Você não consegue levar dinheiro, você não consegue levar os seus móveis. Nada do que você constitui aqui nessa vida terrena você vai levar. A única coisa que vão ficar são as lembranças. Então, é nada. Resposta, nada. Eu queria aproveitar também, André, mandar um abraço para quem? Um cara que sempre lembra de você também, o Sidney Botelho. Sidney Botelho. Você sabe que é o melhor cerimonial do Brasil, né, cara? Cerimonial e agora com a Voice Training. É, exatamente. Nós estamos devendo uma visita. Aliás, ele vai vir também aqui no Espaço 360 para falar sobre a questão da oratória, da comunicação dos eventos. Ele é considerado aí o top dos tops aí nas cerimônias de formaturas, grandes eventos, né? Grandes empresas também, agora como palestrante, como coach, ele tem toda uma ateliê eventos também, é muito legal. Então, Sidney, está feito o convite. Você é o nosso convidado aqui para sentar aqui e contar a sua história no Espaço 360. André, que delícia. Se a gente pudesse aqui, a gente ficava a noite inteira trocando ideia. Falando então, de rádio. Obrigado pela oportunidade no dia de hoje. Tenho certeza que Deus preparou esse momento. Infelizmente, nós tínhamos o convidado de hoje, que era o Neto Ross, mas surgiu ali um imprevisto e eu já de bate-pronto falei, André, preciso de você. Aí eu coloquei o André para o dia 7, para o dia de hoje, né? E vaguei a data para a próxima edição para o Neto, que em breve vai estar conosco aqui. Então, só justificando, pessoal, para quem esteve assistindo aí, teve também vendo a postagem, o Neto ele teve um problema particular, pessoal, né? E o André veio hoje para fazer essa substituição. Tapando o buraco. Não, jamais. Não, pelo contrário. O André ele teria a data do dia 28. Era 28. Só que nós antecipamos, ele prontamente se predispôs e veio fazer aqui a reestreia. Para mim, eu conhecer esse espaço bacana. Exatamente. E eu me sinto aqui lisonjeado, Sandro, alegre demais, Sandro, André. Obrigado. É o seguinte, aqui é encontro de comunicadores, encontro de pessoas que têm destinos diferenciados, mas que têm o mesmo pensamento. Lutar, conquistar, conseguir. Frase que eu vou fechar hoje é com a frase que eu comecei o programa, Sandrão. Você que está em casa, ó, se ninguém te der oportunidade, cria a sua própria. Essa frase aí foi do nosso eterno e pai da comunicação do Brasil, senhor Silvio Santos, que Deus o tenha. Um abraço, Sandrão, meu irmão. Não, eu tenho também, para complementar, né? Tem lá o Chacrinha, né? O Chacrinha. Quem não comunica,
se estrumbica, né? Velho Chacrinha. Bom, pessoal, obrigado. Não lembro, não. Não. Obrigado por você estar participando com a gente aí. Não sei o dia, não sei a hora, não sei o momento que você vai estar assistindo o Espaço 360, mas aqui é bate-papo com informação. Próximo dia 14, nós teremos aqui as irmãs Vic, tá? Elas vão estar aqui, as irmãs VK, né? As irmãs VK vão estar junto com a gente aqui no Espaço 360, bate-papo com informação. Mais uma vez, o Espaço 360 também aqui tem a produção, tem também a direção e toda a parte midiática pelo Estúdio Pode Esticando. Então, pode confiar. No Estúdio Pode Esticando, a sua ideia sai do papel. Conectando ideias, conectando pessoas no Espaço 360, bate-papo com informação. Até o próximo episódio. Abraço grande. Tchau, tchau. Notícia boa com opinião. No Espaço 360 tem conexão. No Espaço 360 tem conexão. No Espaço 360 tá na sua mão. Papo com verdade, com informação. É bate-papo com inspiração na sua mente e no coração.